último bloco já do Antenado na Geral ao vivo para todo o Brasil, estamos falando sobre maturidade. E, de fato, quando isso afeta a igreja e as relações interpessoais, as pessoas dão um debate muito longo. A gente nem... Acho que agora que daria para a gente começar um debate, porque isso, de alguma maneira, vai para vários lados. A gente falou sobre algumas situações aqui, a questão sexual, às vezes a questão de relacionamento até entre irmãos de igreja, né? A gente falou de alguns tabus que a gente tinha de paz do Senhor, não sei o quê. Umas imaturidades que foram se perpetuando com o tempo, né? Acho que até hoje, aquilo que o pastor Michel falou de, fui, enfim, batizado por Paulo, não sei o quê. Hoje existe muito isso. Vem aqui, quem é a tua cobertura espiritual? Vem aqui, tu vai no monte, não sei o quê. A gente briga por uma superioridade espiritual que não existe, e às vezes isso é motivo sim de briga, de cisão em algumas igrejas, que está em racha também, denota-se um outro efeito de maturidade, mas a gente entra em algo que é muito mais complicado talvez do que também essas coisinhas pequenas, vamos dizer, de crente, né? Que é quando você entra numa sociedade onde a família é fragmentada e pessoas crescem nessa família fragmentada. Como é que você muda a cabeça? E aí foi colocado até aqui no intervalo algo que às vezes vai além disso. Por exemplo, quando foi liberado algum tipo de lei que um casal homossexual pode adotar criança. Quem abandonou foi o pai e a mãe. Ou seja, um casal heterossexual abandona, a criança se sente largado pelo pai e pela mãe, vem um casal homossexual e adota, ele, poxa, vocês salvaram a minha vida. E cresce aquele garoto. Como é que, se esse garoto for para a igreja e for pregado a palavra de Deus, como é que você converte ele? Porque para você converter de alguma maneira, vai criar uma cisão de relacionamento entre pai e mãe, ou entre pai e pai, ou mãe e mãe. É meio maluco da gente pensar isso, mas vai acontecer. E aí, o que a igreja faz numa situação dessa de, vamos dizer assim, imaturidade generalizada? Como é que para, ou a gente controla, ou reverte a imaturidade? Imagina, esse é o problema, né, da geração em que a gente está. Pintar algumas histórias aqui. Daqui a 20 anos nós teremos um casal de 2 homens, né, se é que isso é possível. Uma dupla. Uma dupla, né? De 2 homens casados, né, com 3 filhos, adotados os 3, né? Uma criança, um pré-adolescente e um adolescente. Uma família, eles sustentam essas 3 crianças e tudo mais. Um deles se converte. No ato da conversão você diz, você precisa se divorciar desse cara. Ou seja, ele precisa abandonar a família, ele precisa abandonar os filhos, quer dizer, pelo menos, né, ele pode... âmbito de vivência, é claro. Rapaz, então uma família vai ter que ser, entre aspas, né, um novo conceito de família vai ter que ser diluído para que ele possa ser um cristão. E aí a gente vai parecer estar lutando contra um núcleo familiar ou uma nova visão de núcleo familiar. A igreja contra a isso família. Isso tudo é muito complicado. É muito louco. É muito complicado. Né? Agora, olha, a gente já vive... A igreja contra o amor e contra a família. Voltando à questão do sexo. Satanás tá querendo fazer o problema do sexo, né? Por que a gente não fala disso na igreja? Porque é complicadíssimo. Eu mesmo não sei como tratar da questão. Por quê? Vamos imaginar aqui um casal de 30 anos de idade, a mulher com 30 anos, o rapaz de 30 anos, eles 2 são namorados. A mulher já mora sozinha e trabalha. Ele não terminou a faculdade ainda, né? Mora com os pais. Mas aí eles são namorados, namoram há 1 ano e meio, ele frequenta a casa dela, ela mora sozinha, eles podem sair, os 2 têm carro, né? Ele não tem condições ainda de casar e sustentar a família, pelo menos pelo argumento dos 2, mas tem condições de sair, ir para o cinema, ir para o restaurante, ir para a casa dela no final. Como é que você vai... como é que esse casal vai se restringir a não fazer sexo? Um casal de 30 anos de idade, moralmente independentes, apesar dele morar com o pai e com a mãe, o pai e a mãe não manda mais neles, nele, né? Ele já tem autonomia, ela mora sozinha, tem 30 anos de idade, mas ele não está pronto ainda para casar, não terminou nem a faculdade. Ela sim. E aí você tem um problema fisiológico, né? Que um ser humano de 30 anos de idade tem uma necessidade fisiológica de fazer sexo. Não estou defendendo, tá, o sexo, não. Só estou apontando os fatos. A realidade, claro. Só que eles não deveriam, aos 30 anos de idade, estar solteiros ainda. Por que o problema da sexualidade é uma consequência da imaturidade? Que aos 22 anos de idade, esse cara deveria estar pronto para casar. Só que a gente destruiu um monte de instituições. Pulou um monte de etapa. Pulamos um monte, destruímos a instituição do estudo, do cara sair de casa virgem, casar, sair de casa casado, aos 22 anos de idade, da menina aos 18 anos de idade está saindo de casa casada. Destruímos essa instituição. E aí o mundo olha pra gente e diz, é ridículo eles quererem cercear um casal de 30 anos de idade, autônomo, maduro, dono do próprio nariz, a fazer sexo. Parece ridículo mesmo, só que tá tudo errado. Quando vê o problema, é verdade. O que eu vejo, André, é o seguinte, a única saída da igreja é manter a origem, manter o princípio.
Negociar os costumes. Os costumes são alterados, né? Mas a forma, no caso, alterada, mas o princípio é negociável. Então, quando a igreja não negocia o princípio, ela consegue ter resposta para tudo isso aí. Agora, quando a igreja começa a adequar e começa a estar preocupada, a sociedade está preocupada em ser inclusiva. E esse é o discurso. O evangelho não é inclusivo. O evangelho, as pessoas têm que renunciar para entrar no evangelho. Então, se tem uma dupla lá de homens, vai ter na conversão, vai ter que se adequar, vai ter que enquadrar no evangelho. O evangelho, ele não se molda. As pessoas, nós evangelho nos bíblico moldamos foi ao isso. evangelho. Embora possam ter igreja, mas a gente está falando de evangelho bíblico, não está falando de igreja. Claro, não é dogma não. Por isso que a única saída da igreja é pregar o evangelho, o princípio do evangelho. Então, por exemplo, essa questão de relacionamento que eu vejo hoje, a gente não conversa, a gente não diz, há uma demanda entre nós evangélicos, né, por exemplo, não só pontuando para a gente ter uma noção, porque a gente que conversa com pessoas, gabinete, pessoal que estoura na gente, que a gente sabe a problemática que vem. Então a gente prega abstinência sexual, e eu prego isso. A gente prega renúncia. A gente prega a vida, abrir mão da carne, negar a carne e tal. Só que a gente tem uma demanda. Quando o casal chega a 22 anos, ambos nunca tiveram relação, nunca tiveram nenhum tipo de contato, e aí é aquele negócio, vai descobrir o presentinho depois que abrir. Entende? Para isso, o que vai minimizar? A conversa. Por isso, quando eu faço casamento, André, eu procuro ter no mínimo 3 encontros. E eu pergunto, tá transando já? Não estou transando. Por que você quer casar? Por que vai casar na casa da mãe? Vai fazer um puxadinho na casa da mãe? Aí tem uma galera agora que é o seguinte, você compra a cozinha ou compra a sala. Né? Você compra o quarto, tá ligado nisso? Sabe por quê? Separar, cada um leva o seu. Quando separar, já está definido quem vai ter o quê. Já entra, a minha origem em futebol, né? Já entra perdendo de 2-0, brother. Já entra em campo tomando de 2-0. Porque tu já entra no casamento sabendo, ó, se não der certo, já não deu certo. Já não deu certo. Aí tem relação para se conhecer. Se entra com ressalva. Não, vamos ter relação para a gente se conhecer, porque a gente não tem. Morar junto. Ou seja, existem exames, é que a gente fala, as meninas. O menino faz exame, porque principalmente acontece muito na igreja. O irmão lá, tem o cara, hoje é crente, salve, aleluia, glória a Deus, mas viveu 15 anos lá, vivendo a vida pregressa, saindo com todo mundo, fazendo tudo, e aí se converte, amém, dá testemunho, vende CD, beleza. Só que ele tem 2, 3 anos. Ele tem 2, 3 anos, e aí vai casar com a irmã. Que tá aqui. O veneno aqui da escola. Aí chega na hora. Aí depois vai descobrir um montão de coisa. Aí, sem contar, atrofia de pênis, o cara que é afeminado, porque o cara que é afeminado, e ele sai muito bem na igreja, abraçar de frente é mau testemunho, então o cara sai muito bem. O afeminado chega na igreja evangélica hoje que casa numa boa, Postura tudo em nome da tranquilo. santificação. Aí vai casar, depois descobre que o cara não é macho. Entendeu? O Isso cara é tem frequente, problema de hein? ereção, Essa o cara história tem é problema comum. de ejaculação precoce e um montão de coisa, que tudo em nome de Jesus e foi pro casamento. Ninguém conversou, ninguém fez exame, ninguém falou nada. Tudo em nome da santificação. Agora, uma situação também premente é porque a gente fecha os olhos para tudo isso. Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, e ele próprio é a verdade. Jesus tem todos os princípios, todas as teorias, toda a essência para que a pessoa ela possa atingir a maturidade. Só que a pessoa dentro da igreja, o crente, ele não conhece a verdade, então não tem como ele ser moldado pela verdade. Lê a Bíblia. Não, mas é Lê a fácil, Bíblia, André. que é o Mas é vital. fácil a gente projetar isso, porque o cara não vai ler a Bíblia. Qual é o programa de incentivo que a gente tem? Qual é o programa bem projetado, sistematizado, organizado para a educação cristã que a igreja tem se preocupado, tem se debruçado em criar para poder ajudar esse indivíduo a conhecer a verdade? O camarada ele passa 1h30, 2h30 por semana dentro da igreja recebendo as coisas da verdade. E quantas horas lá fora? Multiplica aí 24 por 7. Multiplica 1h30, 2 horas por semana aí, dentro da igreja. Olha só a desproporção. Então, o camarada, cada vez mais, ele não conhece o perfil, a personalidade do Deus que ele fala que crê. Se eu não conheço esse Deus, não tem como eu me aproximar da personalidade dele, portanto, do equilíbrio. Agora, tem uma coisa que é interessante. Para eu atingir a maturidade, eu tenho que querer. Eu tenho que me conhecer.
não é? Eu tenho que conhecer o outro. Então, a gente entende também que o trabalho precisa ser um trabalho holístico, precisa olhar esse ser humano como um todo, né? E trabalhar nessa diversidade que é esse indivíduo, que é esse ser humano. Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai vivenciando essa Leitura bíblica, tá aí, é um bom começo para a gente acabar com a maturidade e, claro, e abordar assuntos que o mundo está todo dia bombardeando a igreja. De vez em quando, se o pastor não sabe abordar, chama alguém que fala sobre isso. Não sei o que tem um CDzinho gravado ali, vem aqui falar sobre casamento, sobre sexo, sobre tudo, para ver se ajuda a igreja, estamos um tempero a mais para esclarecer melhor. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral, foi muito bom. Dá para a gente continuar falando ainda sobre, né, as coisas decorrentes do nosso debate hoje. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.